rua! Olá, boa tarde. Assim como ocorreu em todo o país, aqui na região não foi diferente. Brasileiros insatisfeitos com a política, cansados de corrupção nesta pátria que ontem foi movida por mais um ato histórico para pedir mudanças, ordem e progresso. E no Manchetes de hoje, desta segunda-feira, 16 de março, vamos repercutir toda esta movimentação para se ter uma ideia da grandeza dos protestos por aqui. Das 28 cidades que fazem parte da área de cobertura da TV Sorocaba SBT, 14 estiveram juntas e unidas para, quem sabe, essa é a esperança de ver daqui para frente um Brasil melhor. Em Sorocaba, o protesto foi considerado um dos maiores de toda a história da cidade. De acordo com a Polícia Militar, 35 mil manifestantes se reuniram para protestar e pedir por mudanças na política brasileira. A concentração começou na Praça do Canhão, no centro da cidade. De verde e amarelo, manifestantes se reuniram pelo mesmo motivo: a insatisfação com o governo federal. O hino nacional serviu de incentivo para um longo percurso de protestos pelas principais vias da cidade. Moradores acenavam e eram convidados. Vem pra rua! Vem pra rua! De cima do carro de som é possível avistar a escolta, feita por policiais militares e guardas civis municipais. Do outro lado, a multidão de manifestantes que saiu de casa para protestar. Contra a bandalheira que existe no nosso país. Nosso país precisa de pessoas honestas. A corrupção tá na brincadeira, né? A gente tá cansado, gente. A gente tá cansado. Para manter a segurança do protesto realizado sem nenhum problema ou confusão, a Polícia Militar contou com o apoio do helicóptero Águia. Equipes da URBS interditaram os acessos à Avenida Dom Aguirre, que ficou completamente tomada. Da parte da Guarda Civil, nós não registramos nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de incidente. Então, esta manifestação ela foi extremamente pacífica e tranquila para nós. A organização se demonstrou satisfeita com a adesão da população. A gente imaginava que ia vir 5 mil pessoas. Isso que lá na página nossa tinha 17 mil membros confirmados. Só tenho a dizer que esse dia para mim é um dia histórico, né? Jamais eu vou esquecer. E posso dizer que eu tive a coragem de sair de casa e vir para a rua. Próximo do destino, o grupo encontrou populares que não puderam percorrer os 6 quilômetros a pé. A gente preferiu estar mais presente aqui por causa dele também, tá? Mas vamos dar prosseguimento pela causa em comum. E com a esperança de um futuro melhor, a multidão provou que a união pode fazer a força. Será vencido! O povo unido jamais será vencido! E daqui a pouco a gente continua a falar sobre a onda de protestos nas cidades da região. E mesmo com as manifestações em prol de um Brasil melhor, a criminalidade se fez presente neste fim de semana. Um homem foi preso com 5 quilos de maconha na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em um ônibus que saiu do Paraná com destino a Sorocaba. Ele confessou que iria receber R$1.000 pelo transporte do entorpecente. Além da droga, mais 34 comprimidos e 4 cartelas de êxtase foram apreendidos. Ele foi autuado por tráfico de entorpecentes e encaminhado ao CDP de Capela do Alto. E mais tráfico na rodovia Castelo Branco, um homem foi preso suspeito por tráfico de drogas dentro de um ônibus que seguia para o Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária, ele levava mais de 5 quilos de pasta base de cocaína presos ao corpo. A droga veio do Mato Grosso. O suspeito foi encaminhado à Polícia Federal de Sorocaba. E a gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas porque elas trazem consequências.
E ainda falando na rodovia Castelo Branco, em Itu, 2 homens foram presos por porte de munição de uso restrito dentro de um outro ônibus. O veículo vinha de Foz de Iguaçu e seguia para o Rio de Janeiro. Na cintura de um dos suspeitos foi localizada uma cinta com 148 munições de uso restrito. E com o outro homem foi encontrada uma sacola com aproximadamente 250 munições e uma algema. Além das munições, também foram apreendidos 180 comprimidos de medicamento de venda proibida. Um dos detidos já tem passagem por homicídio e o outro por associação ao tráfico de entorpecentes no estado do Espírito Santo. Os 2 foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Sorocaba e permanecem à disposição da Justiça. E ainda em Itu, 5 veículos carregados com cigarros foram apreendidos dentro de uma chácara no limite entre Sorocaba e Itu. Segundo a Polícia Militar, o caseiro alegou que não sabia da carga. Ele foi levado à Polícia Federal para prestar esclarecimentos e foi liberado. Os veículos foram recolhidos ao pátio da PF e, devido ao alto número da quantidade de caixas de cigarro, não foi possível fazer a contagem, segundo a polícia. Em Várzea Paulista, 2 homens foram presos depois de serem flagrados quando instalavam uma frente falsa em um caixa eletrônico de uma agência bancária na Avenida Fernão Dias Paes Leme, no centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, durante a ação eles tentaram fugir e um deles chegou a entrar em uma casa que fica próximo ao local. Porém, os 2 foram capturados. O equipamento usado no crime e um carro foram apreendidos. Na última terça-feira, na mesma avenida, bandidos atacaram um caixa eletrônico que fica em frente a um supermercado. 10 homens conseguiram levar parte do dinheiro. O grupo fugiu em 3 carros. Um deles chegou a atirar contra a polícia durante a ação. Até agora, ninguém foi preso. A Polícia Civil de Mairim prendeu um suspeito de ter esfaqueado um homem no começo do mês na cidade. Segundo informações da polícia, no dia do crime, a vítima saía de um estabelecimento comercial quando foi abordada pelo suspeito que cortou parte da língua dela com uma faca. Ela continua internada em um hospital de Sorocaba. O suspeito confessou o crime e foi encaminhado a um CDP da região. Em Sorocaba, um motorista atropelou um homem de 66 anos na rua Atanásio Soares, no bairro Jardim Colônia. Segundo os bombeiros, a vítima apresentava sinais de embriaguez e teve ferimentos leves. O idoso foi socorrido ao conjunto hospitalar de Sorocaba. O motorista continua foragido. A Prefeitura de Itapetininga decretou estado de emergência no município motivado pelas constantes chuvas que atingem a cidade há semanas, o que ocasionou diversos problemas na infraestrutura urbana e rural. Um deles foi o desabamento de parte do aterro na Avenida Salvador de Oliveira Leme, sobre o Ribeirão do Chá, além da interdição total do trecho. A Defesa Civil também interditou preventivamente 10 casas e uma creche. Ao mesmo tempo, adutoras de água e esgoto da Sabesp também se romperam. O estado de emergência possibilita ao município requisitar recursos do Estado e da União para a reconstrução das áreas atingidas. E ainda em Itapetininga, a gente volta a falar das manifestações. Aproximadamente 1000 pessoas compareceram ao protesto organizado neste domingo na cidade. A concentração na Praça dos Amores, região financeira de Itapetininga, teve a adesão de centenas de manifestantes. Motociclistas, motoristas e passageiros deram apoio a quem estava na rua. A Polícia Militar acompanhou todo o trajeto. Com o grito "Vem pra rua", moradores do interior de São Paulo acompanharam os atos realizados nas grandes capitais e também gritaram por mudanças na política brasileira. Muita gente saiu na porta dos restaurantes e na janela das casas ao longo das vias. Altos impostos e críticas à falta de investimentos em questões básicas como saúde e educação dominaram as reivindicações. A corrupção divulgada nos últimos meses está no topo da lista. Tá tendo muita corrupção e nem dá para comparar com outros países, porque tá muito feia aqui a situação do Brasil. Estão roubando dinheiro, não estão investindo na saúde e na educação, então tem que tirar aquela de outro lugar. Cartazes com caricatura e camisetas com frases impressas foram bastante utilizadas. Tudo isso que a gente está vendo no Brasil é impossível da gente se conformar. Então nós temos o nosso bloco, Bloco dos Inconformados, porque o Brasil inteiro está inconformado. Se a Dilma ficar quieta,
não mentir e melhorar com a arrogância dela, o Brasil sai da UTI. É tudo que a gente está querendo. No fim do protesto, este grupo segurou faixas contra a gestão atual de Itapetininga. Está faltando saúde, o prefeito, além de tudo, quer fechar os postos de saúde. Ele não precisa do posto de saúde, quem precisa somos nós, o povo. E por isso estamos reivindicando isso. Em Tatuí, aproximadamente 300 pessoas e 20 carros participaram do protesto. Segundo a Polícia Militar, a concentração foi na Praça da Matriz. Os manifestantes percorreram tranquilamente as ruas do centro. Movimentação pacífica também em Mairinque, onde dezenas de pessoas realizaram o protesto na praça do bairro Jardim Cruzeiro. Segundo a Polícia Militar, o protesto contra a atual situação política brasileira durou pouco tempo. Em Cerquilho, quase 150 manifestantes se reuniram na área central da cidade. Segundo a Polícia Militar, o protesto começou por volta das 4 horas da tarde e foi pacífico. A gente muda de assunto agora para falar de educação. Os professores das escolas estaduais estão em greve por tempo indeterminado em todo o estado. A decisão saiu na última sexta-feira, depois de uma assembleia na capital. E para saber se as aulas foram afetadas em Sorocaba e região, nós vamos falar ao vivo com a Andréia Trevisan. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Por enquanto, em Sorocaba, uma escola estadual da Vila Carol fechou as portas. Os alunos chegaram a ir até o imóvel hoje de manhã, mas não foram recebidos, não puderam assistir às aulas por conta da greve dos funcionários e foram dispensados. E nós estamos agora à frente à escola Visconde de Porto Seguro. Agora há pouco, centenas de alunos saíram porque deu intervalo, encerraram-se as aulas e eles saíram, voltaram para casa. Eu vou conversar agora com a Magda Souza, que é coordenadora da POSP de Sorocaba e fala sobre a região. Boa tarde, como está a adesão em Sorocaba e região? Boa tarde, nós já temos por volta de uns 200 professores parados. Hoje é o primeiro dia de greve, nós estamos construindo esse movimento de greve. Já tivemos uma escola fechada hoje de manhã e é um movimento em construção. Então nós estamos dialogando, os professores que estão parando estão indo até a subsede e de lá nós formamos os comandos de greve para dialogar com os professores, com a comunidade escolar sobre o movimento da greve. Qual é a pauta das reivindicações? Nossas reivindicações concentram-se em salário, emprego e condições de trabalho. Salário. Nós, profissionais da educação, ganhamos 75% a menos que os profissionais que têm nível superior. Então nós temos um salário muito defasado em relação aos demais profissionais. E neste ano, sobretudo, o governo publicou um decreto que nós não teremos nada de reposição. O nosso país vive inflação, a gasolina, a água, tudo está subindo, o supermercado, e nós não temos nada de reposição salarial. Então é zero de reposição salarial e isso para nós é inconcebível porque nosso salário já é muito minguado. Em relação à reposição de aula, no caso amanhã, não tem como saber se a escola, os professores vão aderir ou não. A criança tem que ir até a escola, o responsável tem de levar? Olha, nós estamos conversando, dialogando, o responsável leva e aí é a unidade escolar que vai trabalhar. Mas em relação à nossa pauta, nós também lutamos por emprego. Este ano foram 28 mil professores na rede estadual proibidos de dar aula, são os professores categoria O e... Por outro lado, faltam professores nas unidades escolares. A sociedade, os pais não estão sabendo, mas seus filhos estão indo para as escolas e estão ficando sem aula. Ou ficam no pátio, ou ficam com o inspetor de aluno, profissional da escola, mas não profissional da educação, não capacitado para trabalhar a formação do seu filho, né? Então, essa situação do desemprego colocada. E as condições de trabalho. Só na cidade de Sorocaba foram fechadas 102 salas de aula. Isso faz com que aumente o número de alunos em sala de aula. Então, a superlotação, ela prejudica muito as condições nossas de trabalho também. Ok, Magda, obrigada pela entrevista ao vivo. Voltamos ao estúdio.